Olá, sejam bem-vindos ao Missão Educar, o seu programa de segundas-feiras, à tarde, 18. Hoje estamos um pouquinho atrasados, mas estamos aqui com vocês, onde a estrela principal é a educação. Participe aí na tela da TV, mande a sua pergunta, a sua opinião, a sua experiência educacional. Você que é educador, pai, aluno, mande. Nós queremos que todo mundo conheça o que você está fazendo por aí, ou do que você está participando, assim como também você vê aqui o que nós trazemos para que vocês tomem conhecimento. E não se esqueça, nós temos um grupo no Facebook chamado Missão Educar. Entra lá, dê uma olhadinha e participe também. E se você quiser nos fazer uma pergunta, uma colocação qualquer fora do horário do programa, nós temos nosso e-mail, tá? Daqui a pouquinho a gente vai pôr na tela para você aí, mas já vou adiantar. É missãoeducar2012@gmail.com. missãoeducar2012@gmail.com. E você sabe também, se você quiser consultar por onde anda Dirceu Moreira, professor Dirceu Moreira, nosso companheiro aqui, educador, o que ele anda fazendo e o que ele pode oferecer, se você quiser o contato dele, tem o site dirceumoreira.com.br e o Facebook Dirceu Moreira também. Então, você está conosco já conectado, vamos começar o nosso programa cumprimentando ele, o nosso professor Dirceu Moreira. Tudo bem, Serrano? Tudo bem? Tudo bem. Eu só queria aproveitar hoje, porque realmente esse programa de hoje, eu quero fazer uma dedicação muito especial, mesmo porque vai tratar de um assunto até que, de uma forma, lembra o assunto de hoje, ao meu querido e amicíssimo, tanto meu quanto teu de outras pessoas, Hélio Jefferson de Souza Filho, Elinho, falecido agora recentemente no dia 26, deixando-nos uma saudade imensa, um grande amigo, uma pessoa assim dedicada ao ser humano e que esteja em paz. Esse programa é dedicado exclusivamente a você, meu amigo, porque a vida continua. A morte só existe no plano físico. Tudo continua. E conte sempre conosco, mesmo do outro lado de uma outra experiência, de uma outra vida, não é mesmo? Verdade, ele nos via, né, professor? Ele nos assistia, é nosso internauta Pois é, também, né? além de nos assistir, o grande amigo que ele era e a pessoa assim, muito amada pelas pessoas, pelos amigos, tanto da eubiose quanto fora da eubiose, e uma pessoa assim muito dedicada às coisas do ser humano. Verdade. Faz uma falta, mas fica dele o que eu sempre digo assim, o que fica é o bem, o bom e o belo, e que aí nós devemos continuar e praticar, para que as memórias dos grandes amigos, dos grandes seres, dessas grandes pessoas, não se percam ao longo do tempo. Verdade. E aqui nós falamos de muitos deles, né? Muitos. Do passado e do presente, que são aqueles que contribuem para que a humanidade evolua e caminhe, né? E nós estamos aqui para isso, a educação é para isso, né? Exatamente. Hoje o tema que nós vamos tratar é um assunto, e até comentei antes com a professora, é um tema que eu acredito que a grande maioria dos educadores não tem ideia de que existe um trabalho dessa maneira, como também eu talvez vou falar aqui de um trabalho inédito que muitas pessoas também não sabiam, do qual eu participei. Vamos falar um pouco hoje de uma educação, cujo título é Educação Hospitalar, mas eu deixo para você, Serrano, fazer a apresentação da nossa convidada. A nossa convidada, que ela vai dar um show aqui de informação. Aliás, só falando dos educadores não sabem, né? Imagina a população, então, se os educadores não sabem, imagina a população também que não sabe. E é um direito que ela tem, a pessoa vai explicar direitinho. Mas o sonho vai estar com o Ziraldo e com o Samitiba proximamente agora em Pernambuco. Pelo menos está tudo confirmado. Eu vou estar viajando para lá no dia 7, no Nordeste, lá na região de Petrolina e Juazeiro. Aí vai estar lá o Samitiba, vai estar fazendo uma conferência. Eu vou fazer uma conferência sobre Em Busca da Felicidade Plena, um tema novo aí, né? Novo, mas já tão antigo quanto o ser humano, velha, né? A ideia, né? Essa busca plena. E o Ziraldo, a gente brincou, né? Que vai encontrar lá o Eletronzinho, que é o meu livro, vai encontrar o moleque, o menino maluquinho dele, e aí tem lá ainda o Pequeno Príncipe. Que é a escola, né? Os três juntos lá. Aliás, se tiver fácil aí pro Guilherme, o Guilherme está com tanta coisa aí hoje, mas olha, está aí o cartaz, olha, o Guilherme falou, ele já pensou, já está fazendo. Então está aí o Dirceu Moreira, Samitiba e o Ziraldo, tem lá nós temos aí um outdoor, né? Anunciando esse evento.
A cidade lá está numa grande expectativa, né? Com certeza. E vamos encontrar o seu livro Eletrãozinho, que eu repito sempre, 21 anos de existência com sucesso contínuo entre as crianças, né? Entre as gerações de crianças É verdade. e os professores, né? Não tem idade, é de 0 até 120. Se tiver mais de 120, também pode ler. Pode ler também? Está autorizado? Está autorizado, sim. Então tá bem, olha. Gente, se quiser participar, aproveita, porque eu acho que hoje vai ser aquele dia que vai congestionar aqui. No Facebook, quando nós anunciamos o programa, de hoje congestionou. Então vamos cumprimentar nossa convidada, professor? Com certeza. Então, boa tarde, professora Rosimeire Vicari Hilário. Boa tarde, Serrano. Boa tarde, professor Boa tarde. Disseu. É muito prazer meu estar aqui hoje, poder esclarecer um pouco mais sobre essa questão da pedagogia hospitalar, dessa modalidade de ensino que são as classes hospitalares, né? Porque é um direito constitucional que todos tenham acesso à educação. Exato. Uma educação de qualidade, independente de situação que essa criança ou esse adolescente se encontre. Então, o MEC instituiu as classes hospitalares exatamente para garantir o acesso de todos à educação, inclusive as crianças e adolescentes que estão impossibilitados de frequentar a escola por algum motivo de saúde. Estão hospitalizados, então. Ou que estão hospitalizados. Porque, na realidade, a hospitalização, se a gente for pensar, é um momento. Né? Há muitas crianças que têm doenças crônicas, doenças graves, que não são agudas, não passam por um momento só de hospitalização. Então, elas intercalam momentos de hospitalização e momentos em casa. Sim. O documento do MEC, que estabelece o que é classe hospitalar, no seu título está escrito classes hospitalares e atendimento pedagógico domiciliar. É domiciliar. Então, não é somente também, se a gente for pensar, o atendimento hospitalar. Então, está previsto também na legislação a questão do atendimento pedagógico domiciliar. E no seu caso, a sua atuação é no hospitalar, né? Eu atuo no hospital, com pedagogia hospitalar, no Hospital AC Camargo, já há 13 anos. E a escola que lá se encontra, ela já tem 27 anos de idade. Então, é uma escola pioneira. Essa escola é para que esse serviço seja permanente no hospital. Exatamente. Esse serviço é um serviço permanente. Aqui em São Paulo. Ele já é instituído nessa instituição. A AC Camargo foi pioneiro nesse sentido. A dona Carmen Prudente, que foi uma das fundadoras do hospital, é que instituiu esse serviço, junto com a nossa diretora, Maria Genoveva Velo, que está conosco até hoje. E a função é exatamente garantir aos pacientes que estão em tratamento lá no AC Camargo a permanência e a matrícula e a escolarização dessas crianças, mesmo afastadas do seu domicílio ou afastadas da escola por motivos de saúde. E Bem, como é que esse processo é esse? E a metodologia e essa sequência? Porque ali você vai ter assim, crianças das mais diferentes séries que estão lá. Como é que é feito? Fala pra gente essa... como é que é o método? Como é que é o método? É multisseriada, exatamente. Não é? Então, o que acontece? Hoje, nós costumamos chamar de pedagogia hospitalar, mas essa modalidade de ensino classe hospitalar, ela necessita de uma metodologia e de um projeto pedagógico próprio, Sim. muito peculiar, que leva em consideração o ambiente hospitalar, o que acontece nesse ambiente hospitalar, as condições físicas desse ambiente hospitalar, as pessoas que trabalham no hospital, os pacientes. Então, que tipo de paciente esse hospital atende? Né? Que demanda é essa? Que doenças são essas que são tratadas nesse hospital especificamente? Né? Da onde vêm esses pacientes? Então, especificamente no nosso serviço ou nos grandes centros de referência, onde existem a maioria das classes hospitalares, você recebe uma demanda muito grande de pacientes advindo de outros estados e outros municípios. Outras culturas. Então, isso já configura uma outra necessidade, que não é somente a necessidade porque eu estou em tratamento de saúde, eu estou em tratamento de saúde fora do meu domicílio. Meu estado. Né? Então, existem inúmeras patologias que demandam um tratamento muito longo. Então, se a gente for pensar, né, as doenças cardíacas, né, as doenças crônicas neurológicas, crianças que necessitam de transplantes, né, de rim, de fígado, de coração, no nosso caso especificamente o câncer. Então, são doenças que não se tratam em 4, 5 meses, às vezes são anos que a criança passa em tratamento, né, afastada do convívio da sua família, afastada da escola. Por isso que essa modalidade veio para atender esse tipo de população.
Professora, e depois você trabalhando isso lá, porque vira uma multisseriada, como é que é feito o vínculo? Digamos que a criança passou lá 1 mês, 2 meses, e ela vai retornar para casa, ela vai ter o atendimento domiciliar. E como é que é feito esse intercâmbio, essa troca de experiência entre vocês, da educação hospitalar, em relação à escola de onde ela procede? Então, por isso que eu falei, nós precisamos de um projeto pedagógico próprio que estabeleça quais são as necessidades e qual vai ser a estrutura dessa escola. Então, tem uma estrutura, sim. Quais crianças a gente vai fazer um trabalho de educação infantil, quais de Fundamental 1, de Fundamental 2 e de ensino médio, quais a gente vai estar entrando em contato com a escola, porque também tem uma outra questão, por exemplo, crianças que vêm, ficam muito pouco tempo também. Então, Sim, tem crianças sim. que vêm, ficam 1, 2 semanas e voltam para sua casa. Voltam para sua escola, vão frequentar a escola, só vão voltar para o hospital em tratamento daqui 4 meses, por exemplo. Então, a gente tem que saber dimensionar, né? Como que eu vou acompanhar a escolarização de todos os pacientes. Então, por isso, um projeto pedagógico consistente, que abranja todas as áreas, né? Desde a educação infantil até o ensino médio, né? Que tenha uma metodologia diferenciada, né? Que conclua e considere, por exemplo, as questões dos multimeios, da informática, do desenvolvimento psicomotor, que já que esse corpo está doente, ele precisa de uma estimulação e de um enfoque educacional diferenciado. A questão do currículo, que necessita de domínio e precisa também de adaptação. Então, são várias questões. Agora, o vínculo com a escola de origem, como que a gente faz normalmente? Então, a gente conversa com os familiares, explica para esses familiares o que está acontecendo, que momento de vida é esse que o paciente está passando, se ele vai ficar muito tempo em tratamento, e aí sim a gente entra em contato com a escola. Entrando em contato, a gente documenta essa escola, porque não basta a escola receber um telefonema, ela precisa de uma documentação que comprove que esse aluno está afastado por motivo de doença, mas que ele também está vinculado a um sistema de ensino. Então, a nossa escola está vinculada tanto à Secretaria do Município de São Paulo, Secretaria de Educação, quanto à Secretaria de Estado de Educação. Então, isso torna esse serviço um serviço oficial. Então, eu não posso acompanhar a escolarização de uma criança e certificar que eu estou acompanhando se eu não estou vinculada ao sistema oficial de ensino. Você disse que é um direito, né, que o mestre... Eu não conhecia isso até falar consigo. Imagino que o professor Cristian Moreira já disse também que muitos professores não conhecem. O seu hospital é proativo. Chegou a criança lá, vai ficar um tempo, ele já chama o pessoal. Mas e aquela família que não sabe de nada, que a maioria não sabe de nada, vai internar um filho com 11 anos de idade. Se ele souber disso, como é que ele tem que proceder para conseguir exercer esse direito? Então, no Brasil hoje, nós temos aproximadamente 146 hospitais, mais ou menos, um levantamento feito no início do ano, com classes hospitalares, em vários estados, na maioria capitais, né, vinculados ou a algum serviço oficial da Secretaria de Educação ou vinculados a serviços parceiros e conveniados com universidades. Né? No estado de São Paulo, nós temos 26 hospitais já oferecendo esse serviço de classe hospitalar. E o que acontece com a legislação é o seguinte, a gente sabe que é um direito, porque educação é um direito constitucional, todos têm acesso, devem ter acesso garantido à educação, independente das suas condições. E dentro do Ministério da Educação e dos serviços educacionais oferecidos pelo governo, tem educação especial. Então, nós consideramos a classe hospitalar, o serviço de atendimento pedagógico hospitalar, um serviço que a gente chama na educação especial de AEE, atendimento educacional especializado. Né? Por quê? Porque é uma especialização desse atendimento. Os pais, como eles devem proceder quando eles internam sua criança, eles percebem que vão ficar um tempo afastados? Eles devem procurar a Secretaria Municipal ou a Secretaria Estadual de Educação e requerer a possibilidade desse tipo de atendimento, porque é um direito legalmente reconhecido. E quanto tempo mínimo? A criança chegou lá no seu hospital, não vamos considerar o seu hospital, porque nós estamos falando com você dessa experiência. Qual é o tempo mínimo em que você vai acionar a pedagogia hospitalar? Então, a Secretaria de Estado de Educação, ela já tem um protocolo que a gente considera a partir do 10º dia de internação. Tá? Porém, cada serviço, como eu lhe disse, é um serviço diferenciado. A gente não sabe, cada hospital oferece um tipo de atendimento,
recebe um tipo de criança e de patologia. Então, no nosso serviço, nós temos 2 tipos de atendimentos. Um projeto pedagógico próprio, que atende todas as crianças e adolescentes. Então, todos chegam, independentemente, nós começamos a atender, porque nós já temos um projeto pedagógico próprio. Independente de quanto tempo ele vai ficar. Segundo dia já... Ele veio para fazer um exame e ir embora para casa amanhã, ele chega, ele frequenta a escola, ele faz atividade e leva para casa e leva para a escola dele. Tá? Então, esse tipo de acompanhamento não necessita de eu entrar em contato com a escola, porque o aluno veio, fez atividade, a gente acompanhou, ele pega as atividades dele e leva para a escola. Você continua isso no domiciliar? Então, o domiciliar é um pouquinho mais complicado. Por quê? Como o José Augusto falou, nós já estamos lutando para que o atendimento hospitalar aconteça. E ele já, né, e é uma luta para que isso seja disseminado, reconhecido, né? Imagine o domiciliar. Então, o domiciliar, na maioria das vezes, acontece como? Nas casas de apoio. Então, em São Paulo, a gente tem algumas casas de apoio. Por exemplo, eu posso citar uma que tem um serviço maravilhoso, que é a Casa Hope. Então, a Casa Hope tem uma escola dentro da Casa Hope, com vários professores da Secretaria Estadual de Educação, né, em que esses professores fazem exatamente o mesmo serviço que nós fazemos no hospital. Né? Então, eles também se vinculam às escolas de origem dos pacientes, porque são pacientes que vêm de outros estados, para doenças graves e crônicas aqui em São Paulo. Então, as casas de apoio configuram hoje o grande núcleo de atendimento pedagógico domiciliar. Porém, o Estado do Paraná tem um programa de pedagogia hospitalar muito bem estruturado, com acompanhamento domiciliar já estabelecidos nas diretorias de educação. Então, vai caminhando dependendo do estado e do município. Temos alguma associação brasileira do ensino hospitalar? Já estamos organizando, porque tudo que você se organiza com uma associação tendo uma associação por trás, a luta se modifica. Já existe alguma coisa nesse sentido? Infelizmente, a gente ainda não conseguiu se organizar. Porque tá aí para você começar. De repente está nas suas mãos a responsabilidade. Agora, nosso objetivo em trazer a professora Rosemary aqui foi justamente isso, de levar essa notícia. Gente, existe isso. Então, seu filho, você, depende da sua idade, até 21 anos, né? Até 21 anos. De 0 a 21 anos, você pode contar com esse serviço. Agora, pela quantidade de hospital que você mencionou, 25 em São Paulo, 143 no Brasil, isso é nada. Então, me sugere que muita gente não tem acesso a isso. Muita gente também não reclama porque não sabe que existe. Deve ter estado que nem sequer tem um hospital que tenha alguma coisa nesse sentido. 100 e poucos caberia em São Paulo. Exatamente. E tem criança perdendo um ano por doença. Dá uma diferença. Uma semana sem aula, 2 semanas, a professora educadora sabe quanto compromete o desenvolvimento da criança. No geral, a gente diz assim, a grande maioria realmente desconhece e na medida em que a gente torna público isso, seria bom até... Bom, como vai isso para o YouTube depois? Fica lá, obviamente, a possibilidade das pessoas começarem a tomar contato e os pais realmente saberem que isso existe. O problema nosso é muito assim. O homem, o ser humano, os pais desconhecem muito os seus direitos. Talvez ele até cumpra com os seus deveres, que são pagar todos os impostos, e se esquecem que isso existe. Porque imagine você o número de crianças, de pessoas que lá estão, não só crianças, como até a faixa da adolescência, e mais ainda, depois ele volta para casa, ele ficou uma semana lá, não aconteceu nada, ele volta para casa, fica mais uma semana, volta para a escola, pode ter comprometido ali um semestre inteiro. Né? E além do mais, essa pequena quantidade de hospitais que disponibilizam esse trabalho, em São Paulo já é pouco, no Brasil é menos ainda, porque são 118 que sobram para o Brasil inteiro. E né? a legislação, que se algum deputado estiver assistindo ou pegar no YouTube, está aí uma grande causa, que aliás, até aproveitar para levar um dos quais a gente vai votar, está aí uma das grandes causas para ser encabeçada, como ser alguma coisa que venha a ser veiculado com mais frequência nos meios de comunicação, na televisão, porque isso é importantíssimo. Quem estiver assistindo, tem certeza que alguns vão assistir, porque isso faz parte até da assessoria de cada um deles, de ver o que está acontecendo nos programas ligados à área dele. Pensa bem nisso daí, isso é um grande investimento, motivo de um projeto assim, extremamente importante, de um projeto de lei. Já existem algumas coisas, mas isso precisa ser incrementado. Tá aí sério papel, né, professor? Sério papel, né? Agora, detalhe, o que você estava colocando, professora?
É que eu imagino que o seu hospital, que é um hospital de referência nessa área, ele foi pioneiro nisso. Os poucos hospitais que existem que fazem isso devem estar sobrecarregadíssimos. Sim, Não é? não é uma questão somente de sobrecarga, é uma questão mesmo de direitos, porque na realidade o que chega para o hospital, a demanda que chega para o hospital é uma demanda de saúde. E o que acontece é que nós estamos defendendo aqui um serviço de educação. Então, a princípio, quem deve responder por esse serviço, penso eu, é a educação. Porque quem vai certificar esse aluno é a educação, né? Quem nos oficializa estando lá dentro do hospital é a educação, então a Secretaria de Estado de Educação e a Secretaria Municipal de Educação. Então, eu penso que isso é uma demanda para as secretarias. Sim, Né? com A certeza. saúde, óbvio, ela tem que ser parceira, porque, afinal de contas, nós vamos prestar um serviço ao público deles e dentro do espaço físico deles. Isso. E a gente tem que entrar, como eu falei, o projeto político-pedagógico ele tem que considerar esse hospital. Considerar a estrutura, a demanda, o funcionamento desse hospital. Então, é um parceiro para atender Mesmo ao porque quê? requer toda uma estrutura, professor. E assim, olha, é um projeto pedagógico dentro de um hospital. Mas, por sua vez, quando a gente vamos pegar a Secretaria de Educação de um município e a Secretaria de Saúde de um município. Hoje, elas estão começando a se comunicar, ou seja, a perceber que o trabalho, tanto da educação, da saúde, quanto você pegar a cultura, das áreas que se tratavam de uma maneira isolada, estão começando a fazer alguns trabalhos já em parceria. Sabe, que os funcionários, os profissionais da área de saúde podem muito bem assistir a uma palestra que a área de educação oferece, que está ligado a um aspecto que os envolve. Então, eu acho muito bom essa proximidade. Então, as secretarias de educação dos municípios passam a ter isso, porque na cidade tem lá um hospital, e aí, se as duas não estiverem conversando, uma não sabe que existe isso e a outra, né? Eu achei... E nós falamos outro dia aqui sobre cultura e educação, né? Cultura e educação. E agora hoje é trazendo saúde e aqui educação. a questão da saúde. São as coisas que caminham juntos, são os direitos das pessoas. Professor, a gente vai pedir uma licencinha para a senhora para falar uma novidade importante aqui no nosso programa, né? A partir da semana que vem nós estaremos com alguns apoios culturais, alguns patrocínios, né, de algumas empresas que estão nos ajudando aqui a fazer acontecer a Missão Educar. O primeiro apoio nosso, lógico, é a UpTV. Mas nós temos aí, vamos então apresentar rapidamente quem são essas empresas. Vamos apresentar 2 agora e 3 mais tarde, mas desde já mandando um abraço para os responsáveis por elas e dizer que nós estamos abertos para outras empresas que queiram também ajudar a Missão Educar a existir e até se aprimorar também, melhorar a sua prestação de serviço em favor da educação. Então, até deu um alôzinho lá para o Guilherme para ele ficar meio que atento lá. Nós temos, uma das empresas é a Máxima Eventos. Né? A Máxima Eventos é uma empresa do Espírito Santo, o professor de Moreira conhece muito, já esteve lá em eventos deles, né? Ela faz eventos educacionais, corporativos, faz uma série de outros tipos de eventos também, formaturas, né? Então, eles inclusive estão tendo, no dia de hoje, amanhã e depois, estão tendo um evento lá no Espírito Santo, que é uma jornada pedagógica. Acabaram de realizar agora há pouco o Congresso Conhecer. Então, nosso abraço ao pessoal da Máxima. Na semana que vem estaremos aqui exibindo o material da Máxima, vamos noticiar o que aconteceu no Conhecer também, vamos aí mostrar o site, enfim, vamos informar realmente o nosso teleinternauta sobre o que é a Máxima, que é uma empresa muito importante na região leste do nosso país, sediada no Espírito Santo e que também atua no Rio de Janeiro. E a outra empresa que nós queremos agradecer também, olha, está aí o logo da Máxima, né? Temos o logo da Máxima aí, esse logo é muito conhecido na área de educação. Realizou agora, no começo de setembro, realizou o Conhecer, que é um congresso de milhares de pessoas, né? E nós vamos também agora agradecer a Ravan. A Ravan, ela é uma empresa, Ravan Massas Alimentícias. Ela fabrica artesanalmente massas alimentícias, bolos, tortas e muitas guloseimas que ela vende para pessoas que queiram ir nas suas lojas, para empresas. Olha aí, isso é um pecado essa hora da noite, começo da noite, né? Já provou?
salgadinhos também, né? Essa torta maravilhosa aí. E a Ravan, ela tem loja aqui em São Paulo, no Ipiranga, na Vila das Mercês e na Vila Santa Catarina. Mas ela também tem loja virtual. Você pode ir lá na loja virtual lá, ver lá o que você quer, tá? Pedir que, se você estiver numa certa distância, você recebe o seu produto. www.ravan, com N no final, como você viu agora há pouco, logo aí, .com.br, ok? Então são essas duas empresas. Daqui a pouco eu vou falar de mais 3, mas a gente vai voltar já para esse assunto tão importante. Eu já vou voltar com uma pergunta, porque a minha função aqui é perguntar aquelas coisas doidas, né? Eu não sou educador, então eu tenho direito de perguntar até bobagem se eu quiser, tá certo? Eu pergunto como jornalista. Vocês formam professores lá para esse tipo de atividade? Então, nós fomos também pioneiros em formação de professores na cidade de São Paulo. Então, a partir de 2005, nós iniciamos formações de professores lá mesmo no AC Camargo, né, vinculadas à Secretaria Municipal de Educação. Todo ano nós damos 2 ou 3 cursos de extensão, curtos para a formação de professores, exatamente para quê? As pessoas possam ter essa noção do que é a pedagogia hospitalar, que modalidade de ensino é essa, o que eu preciso para trabalhar na área. Mas, normalmente, o que a gente vê hoje, atualmente, são cursos, o que mais acontece para a formação. São cursos curtos de extensão ou cursos de pós-graduação na área de pedagogia hospitalar, porque é muito importante que os professores que tenham esse desejo de trabalhar na educação parceira com o hospital, né, parceira com a saúde, tenham uma formação de base. Porque, como eu já estava explicando, é uma área muito peculiar, que tem... É lógico que eu preciso ter uma formação de pedagogia, uma formação de chão de escola, para saber como é que essa escola funciona, que estrutura essa escola tem, como eu vou organizar as aulas, currículo e projetos. Mas também eu tenho que ter toda uma formação para entender a especificidade tanto do hospital quanto das doenças. Senão, como que eu vou tratar esse aluno? Professora, esperamos, dado esse recado, eu não vou falar o nome do deputado, porque é em período de campanha, eu não vou falar. Mas depois eu vou cobrar isso dele. Com certeza eu vou fazer isso pelo Facebook que eu tenho, né? Mas aí, olha, nós vejamos o seguinte. Esse eu posso falar porque já foi aprovado, né? Na área do circo, né, que também são itinerantes, que tem a mesma coisa, um projeto de um deputado foi aprovado, então existe, porque da mesma maneira eles são itinerantes. Exatamente. Estão fora. Artistas que envolvem tanto o pessoal de circo quanto fora. Nós temos uma outra área também, assim, chamada a pedagogia prisional, onde ele também está fora, ele está lá preso lá dentro. Ele tem um trabalho, que foi aquela moça lá de São Lourenço, que é a Priscila Castro, que tem um trabalho muito bonito em cima dessa questão. Há muito tempo atrás, dentro de uma empresa, nós implantamos um sistema chamado Sistema de Qualidade Total. A maioria do pessoal não estava preparado nem para preencher uma carta, para fazer um pequeno relatório. Não tinha. E era uma empresa grande, uma empresa multinacional. E aí, o que fazer? Aí, o que nós fizemos? Através da área de recursos humanos, implantamos dentro da empresa uma escola para poder fazer exatamente esse trabalho, enquanto eles estavam ali trabalhando, como aqueles que estão lá no hospitalar. Então, existem algumas coisas, como, por exemplo, esse deputado que já aprovou o projeto que foi feito, sabe, a gente tem que pegar isso como gancho, chegar para e falar, escuta, temos que fazer isso. São nossas crianças. Inclusive, eu me preocupo, né, particularmente, porque se há uma baixa demanda, por esse dizer, a demanda é enorme. A demanda é alta. Há um baixo atendimento, são poucos hospitais, então campo para esse professor que vai lá, a pessoa estava falando agora, ele vai fazer uma pós, vai fazer um lato sensu, alguma coisa, mas ele vai aprender que para tal criança que tem tal patologia, da mesma idade da outra que tem outra patologia, a coisa é diferente. É um aprendizado difícil. Agora pergunto, tem campo para ele atuar? Quer dizer, qual o incentivo que ele tem? Mas ela tem uma, né, no hospital seu, tem uma escola lá dentro, como nós tivemos na empresa. Agora, e os que não têm a escola, tem uma sala, é isso? Tem alguma sala especial, um recinto para isso? Especificamente no nosso hospital, mas isso também foi um modelo... Você tem uma escola nos outros. Nos outros hospitais, na maioria, também existe uma classe, um local onde esse professor trabalha, agrega algumas crianças, mas o projeto pedagógico já institui que o professor atende o aluno naquele local,
que normalmente é próximo da internação, mas também pode atendê-lo no leito, no ambulatório, na sala de Eu vi lá exame, pelas né? fotos. Então, você pode atender, na realidade, o documento do MEC, que institui exatamente esse atendimento, que se chama Classes Hospitalares e Atendimento Pedagógico Domiciliar, que foi editado pelo MEC em 2002, ele coloca que o ideal seria que esse atendimento fosse realizado pelo professor nos diferentes locais de atendimento do paciente. Então, o paciente veio para fazer quimioterapia, ele é atendido na quimioterapia. Ele veio para fazer um exame, ele é atendido no local de exame. Ele veio para ser atendido na internação. Até porque o espaço físico dentro do hospital é muito restrito e deve ser utilizado para atendimento de saúde. Né? Então, o professor ele tem um atendimento, assim, uma atuação muito parecida, funcionalmente falando, com o psicólogo ou o fisioterapeuta. Mas é mesmo. Né? Então, o fisioterapeuta ele não tem a sala dele, mas ele vai atender o paciente aonde necessita. E os professores são E os funcionários professores também. Então, na grande maioria das classes hospitalares, os professores são vinculados a secretarias estaduais ou municipais, porque é um serviço oficializado. Então, quando você pergunta para mim sobre campo de trabalho, o campo de trabalho está diretamente relacionado às políticas públicas estruturadas. Enquanto eu não tiver governos estruturando esse tipo de serviço, eu não vou ter campo de trabalho para esses professores. Você devia ter assistido o debate dos presidenciáveis para ter feito essa pergunta lá na hora, né? Porque, na verdade, o que a gente vê é que no papel, como o senhor lembrou bem, no papel é tudo maravilhoso, a lei existe, e que beleza, esse Brasil é a Disneylândia, nem no Brasil. Mas a gente vê que os direitos das pessoas não são nem sequer divulgados para não serem atendidos. Essa é a verdade. Não são divulgados, isso existe muito na saúde, muito na educação e em outras áreas, o direito está lá na lei, mas ninguém divulga para ninguém ir atrás e não ser atendido. Para não dar trabalho. Não dá trabalho. Para não dar trabalho. Não é? Sendo que isso daí, a Constituição, lei pétrea, né? O artigo 205 fala da responsabilidade da educação e quando diz o direito de todos, se é direito de todos, e ainda na LDB dá uma melhorada, né? Que vem e coloca que não fala de espaço onde, é em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Mas isso é uma coisa também que é feito assim. Por exemplo, eu não ouvi em nenhum dos debates, eu não ouvi ninguém falar a respeito desse assunto. Como não ouvi falar da pedagogia prisional, como não ouvi falar das outras. Então, aí, esses debates, eu vou uma sugestão para esses dos próximos debates, vai aberto para o público, para chegar lá e a gente fazer pergunta. Não os caras que estão lá na televisão fazendo pergunta, somos nós. Nós temos quantos candidatos a presidente da República? Mas deixar nós fazermos pergunta lá, por exemplo, se nós pudéssemos entrar sem cadeira fazendo essa, eu duvido provavelmente não responderiam. Que dos 12, mais que um ou dois responderiam isso. Talvez. Não sabem também, nem tem ideia, não tem noção. Porque não falaram, nenhuma vez foi tocado, nenhum desses assuntos que nós citamos aqui. Malemar fala de educação. Malemar fala de educação é possível. Se a educação para todos e todos pela educação, isso chama-se incluir, que está dentro da inclusão, né? Isso é uma forma de inclusão. Eu gostaria também de salientar que esse atendimento não favorece somente as crianças que estão em tratamento. Favorece todos os funcionários, todo o staff do hospital. Porque você está minimizando a ansiedade dessa criança, você está possibilitando o protagonismo dessa criança, coisa que exatamente vai na direção contrária. Né? A criança no hospital ela é paciente. E a criança na escola ela é protagonista. Então, você está possibilitando para ela uma nova posição que favorece sua recuperação, sua autoestima, sua consciência e esperança de vida. Exatamente. Então, assim, é um direito, direito à educação, um direito educacional, mas ele aponta direto para o restabelecimento da saúde dessa criança. Aliás, e aí, esse professor, como você falou, tem que ter uma formação bem diferenciada, exatamente porque o tratamento dado ali dentro do hospital diferencia um pouco do tratamento dado dentro de uma sala de aula, embora seja aprendizagem. Mas existe uma coisa aí que é a relação de contato. E isso eu acho que, inclusive, deve facilitar o trabalho da enfermagem, o trabalho dos médicos, o trabalho de tudo, porque esse professor acaba sendo um indivíduo ali, um mediador de uma situação como essa. Verdade. Então, vai além, acho que vai muito além. A responsabilidade, penso eu, que é bem grande de muito grande. De um educador hospitalar. Hein? Aliás, vamos mostrar agora as fotos, viu, Guilherme, da professora Rose. Interessante o senhor ver agora. O senhor já deve ter visto também as fotos. Vi. Muito legal, porque mostra realmente o ambiente hospitalar lá e o pessoal
tendo esse atendimento, né? E a gente percebe o envolvimento de quem está lá com as crianças atuando. A gente vê crianças com as mais diferentes patologias lá, tá certo? Então, na verdade, é um trabalho que, como a professora disse agora, tem estruturação em alguns hospitais, em poucos hospitais. Mas é algo que a população tem que correr atrás, tem que exigir, que, como o professor Liceu Moreira falou, políticos que tenham realmente interesse em educação, façam isso aí, sabe? Façam isso. Muito. Eu quero chamar a professora de volta aqui daqui a um ano, ela me falou, olha, aumentou em 30% o atendimento dos hospitais. Enquanto a gente está procurando lá aquela pastinha com as fotografias, professora Rose, qual é, na sua opinião, assim, a maior dificuldade que vocês encontram nesse trabalho? Então, existem as peculiaridades também vão com as dificuldades, né? Então, você preparar aulas para uma faixa etária tão diferenciada, então você tem um grupo pequeno de professores que não tem formação específica para dar aula de educação infantil até ensino médio, né? Então, você tem que se organizar para ter... Por isso que eu falo, então, o primeiro ponto, que é muito difícil, é o domínio do currículo. Você tem que entender muito bem, né, dos objetivos de cada nível, de cada fase, para poder favorecer essa aprendizagem. E tem que achar o ponto em que o aluno estava antes de ficar doente, né? Sim, então, assim, fazer a avaliação desse aluno, né, fazer os registros de todas as atividades, poder planejar de modo que esse aluno avance. A questão da rotatividade. Então, esse aluno, hoje você tem 5 alunos, amanhã você tem 12 alunos, no outro dia você tem 7 3. alunos. Então, essa rotatividade também prejudica um pouco a atuação do professor, porque você nunca sabe, quando você chega para trabalhar, quantas crianças você vai encontrar lá. O que você vai encontrar. Para ele é não uma sabe novidade quem a sala você de vai aula. estar lá, quem, né, quantas crianças. Ou seja, ele tem como característica, vamos dizer, competência número 1 desse professor, é assim, criatividade. Porque ele vai chegar lá, uma situação mudou totalmente, né? Porque pode acontecer mesmo, a criança teve alta naquela noite, ele não está sabendo, chegou no dia seguinte de manhã. Mas, professor, tem uma coisa que mais me chama a atenção nesse teu projeto, a formação desse profissional. Porque lá na escola a gente já fala muito nessa questão da formação do professor, que não é só o pedagógico, tá? Que antes das coisas acontecerem pedagogicamente, antes de acontecer o processo de ensino-aprendizagem, há que existir uma boa relação entre o professor e o aluno. E esse professor hospitalar tem um tempo tão curto que ele não sabe quantos dias ele vai ter de rapport com aquela criança. Ele tem um tempo mínimo para estabelecer uma cumplicidade, confiança com aquele aluno. E, assim, a questão, como você me falou, acho super importante, eu vou lembrar muito a fala da minha diretora, Maria Genoveva Vello. A questão que perfil profissional tem que ter esse professor. Isso. Então, assim, por mais competências técnicas que você venha adquirir, o perfil dessa pessoa. Então, assim, a paciência, isso, né, a empatia, né, a compreensão, a humildade diante de inúmeras situações, né? A receptividade, porque a família está presente constantemente. Então, assim, você na sala de aula, a mãe fica... Quando ela chega perto, ela chega na calçada. E no hospital, ela está ali no teu ombro. Ela está dentro, ali do lado. Então, como fica diferentes famílias atuando com você ali? Então, essa questão da flexibilidade, da cooperação, do respeito pelas famílias, o respeito pelo profissional médico, pela equipe de enfermagem, verificar as condições de saúde e de atendimento dessa criança. Então, assim, o perfil desse professor é um perfil pessoal. Então, eu também quero deixar isso muito claro, porque como é uma área nova que às vezes encantam muitas pessoas, assim, fazer uma análise de consciência de o quanto eu tenho um perfil também pessoal para atuar nessa área. Exatamente. Para trabalhar nessa área que é envolvendo as duas coisas e mais. Quando você está falando de saúde ali, naquele momento, nós estamos num hospital. A questão ali é saúde, doença, saúde não importa. Mas esse professor que está ali trabalhando, além dele ter como finalidade última, que é fazer o acompanhamento da aprendizagem, não deixar perder, ele está fazendo saúde mental. Ele está fazendo saúde psicomental, né? A parte emocional e a parte mental. Ele está fazendo um trabalho ali de
realmente, assim, ele é o pedagogo, o psicólogo, se transforma em psicopedagogo, mas acho que não é a profissão em si, é aquilo que você falou. Fundamentalmente, vai ter que ter muito amor pelo ser humano e muita paciência. É muito individual. Agora, uma pergunta que o professor agora falou, eu me suscitou essa pergunta. Quando o professor do hospital sabe que aquela criança é um paciente que, digamos assim, não vai viver muito, ou o risco né, às vezes ele é terminal, mas não está determinado que ele é terminal, ele está ali num risco muito grande. Obviamente que ele deve ter uma carga emocional dentro de si, não é? Esse cara vai ter. Como é que faz? Como é que vocês fazem? Como é que vocês cuidam desse profissional, na verdade? Na realidade, assim, equipe é tudo, né? Então, o clima organizacional da escola é fundamental. Então, tem que ter muita harmonia, muita cooperação. Não é fácil, porque a gente que trabalha na área de educação sabe que professor não é uma profissão lá muito relacionada, né? Então, às vezes, tem aquelas brigas, aquelas fofocas. Dentro do hospital, isso é inadmissível. Porque nós estamos lidando com a vida e a morte. Essas crianças, elas entram em risco de morte. Então, se você começar a se preocupar com coisas alheias a essa situação, desculpa, você não tem o perfil para trabalhar nesse sentido. Por isso que eu insisto no perfil pessoal. Então, essa questão da paciência e da paz interior, que você tem que estar lá ministrando cotidianamente, é fundamental. Porque, da mesma maneira que você falou, eu não sei quem eu vou chegar e encontrar para trabalhar, você, às vezes, deixa um paciente, infelizmente, à noite, né, vai trabalhar, vai para casa, e quando você chega no dia seguinte, ele não está lá porque ele entrou em óbito. Então, isso nos marca profundamente e nos ressignifica. Então, eu até penso que a pedagogia hospitalar, ela ressignifica essa educação. Por isso que lá a educação tem outro sentido e outro valor. E mais uma coisa, professor, acho que ali naquela hora que o professor está trabalhando ali, que esse educador está trabalhando no hospital, que é a questão, a gente fala assim, a questão da saúde, eu acho que literalmente ele trabalha com a vida. A gente sempre fala assim, que é com a, mas independente de que isso é a morte no físico, ele está trabalhando com a vida. Porque ele fez uma diferença enorme para aquela criança em uma semana, 2 semanas, 1 mês. Que diferença que esse profissional faz lá, realmente eu concordo com você. Há um diferencial, esse profissional, esse professor tem que ter um diferencial. E o diferencial dele realmente é o amor pelo ser humano. Senão ele não tem condições de permanecer mesmo. Professora Rosemary, aqui nós temos uma máxima, que é quando a entrevista é boa, o tempo voa. Né? Nós temos aí 5 minutos para conversar, e depois a gente tem que agradecer os outros patrocinadores. E tem uma pergunta aqui de uma mãe, chama-se Ana Lima. Boa tarde, Ana Lima. Ela mora no Morumbi, dá os parabéns ao professor Liceu Moreira, à professora Rosemary, pela brilhante exposição. E ela tem um filho de 11 anos e um de 14. Ela pergunta assim, em caso de algum acidente, algum problema, por questão de convênio, coisa parecida, o meu filho cair no hospital onde não haja serviço, como é que eu faço? Então, na realidade, como quem responde pela educação é a educação, né, você deveria entrar em contato com a escola do seu filho e, primeiro, informar que ele está hospitalizado, que ele está impedido de frequentar a escola por esse motivo. Instrumentalizar a sua escola, né, então, informar o diretor da legislação existente e verificar que tipo, né, de auxílio a escola vai poder fazer com seu filho. Porque, a princípio, quem está respondendo pela educação dele é a escola onde ele está matriculado. E se você está numa escola pública, então seria com a escola pública ou a Secretaria Municipal ou Estadual de Educação. Se a escola é privada, você paga por esse serviço. Então, responda novamente à escola privada sobre essa questão. Ah, mas é um serviço de saúde. Não, o que eu estou requerendo é um serviço de educação. Né? Se o hospital ainda não está preparado, como a gente vê que tem muitos que ainda não estão preparados, é porque o serviço do hospital é oferecer serviços de saúde. Saúde, está certo. Muito bem. Então, não Mas ele vai automaticamente ter que atender os requisitos da lei. Mas aí tem que fazer uma parceria com a escola do aluno. E o mínimo que puder ser feito. A solução existe. Na grande maioria, o que a gente vê, assim, quando a gente conversa, porque às vezes chega, como disse, pacientes de outros estados, né? Então a mãe fala assim, eu tenho um irmão que continua indo na escola, então ele pega as lições e traz para o meu filho, a escola passa.
Não é a mesma coisa, mas é o que a gente percebe que tem sido A feito maioria. ultimamente. Onde eles Porque, dão, por desconhecer Tá? os direitos. como o professor de Moreira fala, né? Aqueles locais em que o professor dá aula embaixo da árvore, né, professor? Pois é. Deve ser assim, né? E tem muito por aí, tem gente que sabe que tem muito por aí. Então, agora eu gostaria que você, professora Rosemary, com a participação do professor de Moreira, esses poucos minutos que restam, nos colocasse aquilo que não foi lhe perguntado, mas que você acha que é relevante. Eu acho que o mais importante é assim, disseminar a ideia de que realmente esse direito é um direito constitucional, é um direito de todos. Infelizmente, pode soar impactante o que eu vou dizer, mas a gente nunca sabe quando vai acontecer alguma coisa com um familiar nosso, um vizinho nosso. Então, não precisa necessariamente ser uma doença crônica, grave, pode ser um acidente mesmo, né, um acidente automobilístico, por exemplo, que retira muitas crianças da escola por um período prolongado. Então, a gente nunca sabe quando que a doença vai chegar na vida da gente. Então, se a gente não sabe quando isso vai acontecer, vamos, sim, divulgar essa modalidade de ensino, né, acionar as autoridades para que isso possa se organizar de uma maneira tranquila, que esse direito seja acessível a todos. Eu acho que isso é o mais importante. Eu acredito, professora, também nessa proposta. E na medida em que a gente aqui no programa puder, a gente vai estar, de vez em quando, falando a respeito desse assunto. E com certeza vou acabar incluindo isso um pouco mais. Eu já falava da necessidade de aproximar os dois, mas não tinha levado isso nesse âmbito que você trouxe aqui hoje. De estar alertando. Com isso já passa a ser uma bandeira a mais por aí para dizer. Eu já vim dizendo há muito tempo que a cultura, a educação e a saúde não pode caminhar, como nenhuma secretaria tem que caminhar dissociada das outras. Todas são importantes, em algum momento uma assume o papel mais significante que a outra, mas a educação e a saúde, nesse caso, são co-irmãs, porque a cultura já está junto. Quem sabe agora a gente falar que são trigêmeas, né? Mas não tem a menor dúvida. Agora, a educação não tem mais gêmeo, estamos descobrindo que ela é trigêmea, deve ter mais coisa nesse caminho. E eu cometi uma grande delicadeza e vou corrigir agora. Eu apresentei a professora, mas eu não disse o que ela é e tudo mais, né? Não tem problema. Ela é fonoaudióloga, então já estou com uma certa cobertura, né? Fonoaudióloga, dá para recorrer a ela. Psicopedagoga, especialista em educação especial, especialista em gestão pública, por isso que ela conhece tanto de lei também, isso é importante. Então eu gostaria agora, vou pedir para o Guilherme colocar o seu e-mail no ar, e a senhora vai falar também, para que aquelas pessoas que quiserem saber mais sobre esse assunto, quiserem se informar, quiserem dar algum site também, fica à vontade, nós teremos mais aqui as famílias, os professores, todo mundo saiba disso da melhor maneira possível. O meu e-mail é Rosemary, então rosemary.v.hilario com h, @gmail.com. Pode falar também o site, que já o nosso... Olha lá, o Mágico já colocou lá, já está lá. Tá certo o e-mail? Tá certinho, então, exatamente esse Qualquer e-mail, olha, dúvida, gente, copie, informações mantenha um pouco mais no ar, porque sobre essa questão. Porque isso ela pode, digamos, discutir um pouco com vocês isso aí. E eu vou também pedir a professora para postar no nosso Missão Educar no Facebook, né? Isso. Esse tipo de informação, que é muito importante. Quer dar algum site? Na realidade, a gente não tem sites de referência, mas eu acho que quem quiser, por exemplo, pode buscar o documento oficial do MEC, né, no Google. Então, classes hospitalares e atendimento pedagógico domiciliar, guia de estratégias e orientações. É só colocar isso no site, no Google, que vai aparecer o documento tem direitinho. tudinho, realmente. Perfeito. Então, antes da gente nos despedir de vocês, a gente nos despedir é maravilhoso, hein? Português, hein? Mas assim, antes de nós nos despedirmos de vocês, nós vamos então agradecer também as outras empresas que estão começando a nos apoiar agora. São 5 empresas, já falamos de 2, né? Falamos da Ravan Massas Alimentícias, falamos da Máxima Eventos, falamos agora do Circo Espacial, né? O Circo Espacial, que está aqui em São Paulo, perto da represa da Guarapiranga. É um circo maravilhoso, olha aí o logo dele. É um circo que já tem 30 anos, alegrando aí as crianças. Já veio, já passou por aqui, na região do ABC, esteve lá no Center Norte, está aí. E a Marlene Querubim, que é a idealizadora do circo, esteve conosco aqui há 2 meses atrás, numa entrevista também muito bonita. E ela criou, estão aí, ó, Família Espacial. Família Espacial.
Vocês podem entrar no Facebook, procure lá Família Espacial ou Circo Espacial, só não tem o E no começo, é espacial sem o E, é só o S. Família Espacial é uma novidade, é uma turminha que está num teatro lá em Alphaville, procurem saber, procurem a informação, é sensacional. É mais uma criação de uma das damas do nosso circo, graças a Deus, Marlene Querubim. E temos também, para agradecer aí mais uma empresa que está nos apoiando, que é a Digicad. A Digicad, ela é uma empresa de ensino, é uma escola na área de informática, está aí a home do site dela. Ela ensina pessoas, grupos, empresas, estabelece programas específicos para necessidades também, Excel, né, CAD, uma série de coisas. Era uma escola muito conhecida, é uma escola diferenciada realmente, né? E aí a gente vai trazer mais informações da Digicad aqui em todos os nossos programas para que você conheça. E também tem, obviamente, tem ensino à distância. Então ela tem o ensino presencial e também tem ensino à distância, em inúmeros cursos, especialmente para você que quer se aprimorar na sua profissão, né? Ou quer aprender uma nova profissão. E finalmente nós temos a Serplan. A Serplan é uma empresa de gestão educacional, né? Inclusive, a Serplan vai ter um evento, ela está tendo evento sempre, são eventos em que ela ensina os gestores escolares a realmente gerirem a escola. Então, a Serplan, que aliás, eu até peço a gentileza do Guilherme colocar aí, se for possível, a Serplan, ela é uma outra figurinha, semana que vem a gente vai te mandar melhor esse material, viu, Guilherme? É uma outra figurinha que tem acho que três taças. A Serplan ganhou pela terceira vez consecutiva o prêmio top em qualidade educacional, né? Então a Serplan, a gente vai falar muito da Serplan, já falamos bastante. Amanhã ela está começando a 7ª jornada aqui em São Paulo. Lá no Ibis Hotel, em frente ao aeroporto de Congonhas, onde a educação será tratada em vários ângulos, a questão financeira, do marketing, a questão administrativa, pedagógica e a gestão de pessoas. Sim. É um evento completo na área. E depois teremos também Fortaleza, né? Sim, eles já fizeram Fortaleza. Eu sei que tem mais alguns eventos, inclusive Buenos Aires, e por ano que vem eu sei que a Serplan já está indo para os Estados Unidos. Olha que maravilha, hein? Uma empresa sensacional que permite que as escolas continuem existindo, né? Porque as escolas precisam ser bem geridas para poderem funcionar e darem um ótimo atendimento aos seus alunos e aos seus pais. Professor Diceu Moreira, suas últimas considerações de hoje. Né? De hoje. Não, as considerações de hoje, acho que está na frase que vem aí, que eu gostaria de... Vamos ver a frase, então. Então, antes de vir a frase, o senhor disse que... olha, ele já falou aqui uma vez e vai repetir agora. Nós estamos esperando a sua frase. Cadê a sua frase? Manda a sua frase para a gente. É verdade. Vocês são tão criativos, mandem uma frase para a gente vai dizer a frase e vai dizer quem é o autor. E essa frase é a frase modelo que o professor Diceu Moreira elegeu, que é de um grande professor, né, professor? O homem não é sábio, porque sábio é sábio, porque é que está dentro de todo o processo pedagógico, né? Porque a gente só consegue ensinar se a gente ama, e a gente, quando ama, a gente ensina e passa o conhecimento. Então fica essa é a âncora do nosso programa. E eu termino aqui agradecendo a presença da professora, que trouxe aí um conhecimento extraordinário nesta área que enriqueceu bastante o programa. E, como sempre, quero agradecer aos teleinternautas pelo prestígio que tem nos dado no programa Missão Educar, que gradativamente vem assumindo uma postura, vem crescendo um pouco da sua audiência, porque é um programa dedicado e voltado à educação em todo o seu aspecto mais generalizado, do ensino infantil até o ensino universitário e outras tantas vertentes, e agradecer pelo carinho de todos vocês e deixar aqui um abraço grande a todos os nossos amigos que nos assistem e aqueles que nos veem depois pelo YouTube, que a gente também nem está sabendo. Né? Que, aliás, estão já no Brasil inteiro, na América do Sul, na África, em Portugal e em vários continentes. Então, gente, esperamos vocês às 18 horas da segunda-feira que vem, com mais uma Missão Educar, mas não se esqueçam, mandem suas frases, seus vídeos,
as suas fotografias, as suas experiências educacionais, como a professora Rosemary trouxe aqui para nós agora, né? Que a gente vai informando para todos os que nos veem, porque esse programa é um intercâmbio na área educacional, ok? Obrigado a todos, até a próxima, um grande abraço.